Olá pessoal, Flanker Thaís, canal Historiando da Verdade. Antes de começar o vídeo, deixa o like é muito importante para que o conteúdo do canal seja indicado para outras pessoas. E então tá, vamos falar do segundo período da Era Vargas, tá? Como eu havia dito no, no período anterior de Getúlio Vargas, que vai de 1930 a 1945, né? A grandes conquistas, o Brasil vai começar a se direcionar para uma nova matriz econômica que é a industrialização, né? E né, o trabalhador vai ter a sua jornada de 8 horas, né? Vai ter férias que não tinha, né? E uma série de outras questões. Por exemplo, na República Velha, muitos movimentos foram que pediam 8 horas de trabalho, né? Que foi a luta dos anarquistas, dos socialistas, comunistas, né? A argumentação era que se desse 8 horas de trabalho, o cara ia sobrar muito tempo para ele beber, não sei o que, não sei o que, então tinha que trabalhar. Veja só, né? Como se beber fosse um problema do industrial, né? Então trabalha mais que você não bebe, né? E aí Getúlio Vargas estabelece tudo isso, garante, né? A CLT que Michel Temer caçou e Bolsonaro está caçando o resto agora, né? Cria o sistema de previdência também, né? Aposentadoria, né? Você não tinha aposentadoria antes de Getúlio Vargas. E ele cai em 45 e volta, né, depois de Eurico Gaspar Dutra, em 1950. Ele é eleito, dessa vez ele é eleito. Né, eleito em 1949, assume 50. Né, e o primeiro golpe que ele dá na elite, que a elite não gosta. Não é? Assim como um dia eu vou falar para vocês, o ponto de queda de Dilma Rousseff foi quando ela quis enfrentar o juros bancário, baixando os juros dos bancos federais, tá? Banco do Brasil e a nossa Caixa, enfrentando o sistema bancário. Aí a maioria dos congressistas aí, né, por exemplo, né, o Bolsonaro tá dando 1 bilhão, né, 1 bilhão dividido por 100 milhões de trabalhadores, pois é, seu voto está sendo vendido por R$ 10. Né? Cada deputado está vendendo seu voto por R$ 10, que vão aprovar a reforma da Previdência se não houver mobilização. Né? E o pior ainda, né? R$ 10, né? Que muitas vezes não vai vir, né, em benefício nenhum para você. Mas se essa reforma ela entra na Constituição, dificilmente ela sai. Já era. Tá? Mas voltando para Getúlio Vargas. E aí, Getúlio Vargas, ele cria o primeiro golpe na elite. Ele cria a campanha do petróleo nosso. Nacionaliza o petróleo. A elite nunca gostou disso, não é? Porque eles queriam só para eles. Não queriam como patrimônio nacional. E agora eles estão conquistando, não é? Porque esse governo vai dar para eles, né? O petróleo, as refinarias, Correio, tudo. Né? Qual é a forma de se transformar uma empresa estatal numa empresa mal vista? Eles deixam de contratar funcionários, eles deixam de contratar material. Não é o Correio, por exemplo. O Correio, por que está com um serviço mais ou menos defasado? Porque não se contrata número de carteira suficiente, né? Não tem uma infraestrutura suficiente. Né? E aí vai transformando, na visão popular, numa empresa que não está funcionando. Não é? E aí vende-se a ideia que não presta e tem que se privatizar. A mesma coisa a Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, etc, etc. Tá? Essa campanha do petróleo é nosso, a elite não vai gostar. Né? E ele dá um golpe, né? Ele vai começar a enfrentar, né, uma oposição bem forte, principalmente partindo do Rio de Janeiro, do governador, que me foge o nome agora, mas até ao final eu lembro do nome dele. Getúlio Vargas vai sofrer um ataque de misericórdia quando em janeiro de 54 ele dá 100% de aumento do salário mínimo. Nossa senhora, isso é um atentado contra a elite. Que papo é esse de dobrar o poder aquisitivo da classe trabalhadora? E aí Gessé de Souza vai dizer que é a elite do atraso. Por quê? Não é? Porque, se você dobra o poder da classe trabalhadora,
poder aquisitivo dela, ela vai gerar renda. E não só gerar renda, porque ela faz girar o comércio, ela gira a arrecadação, porque a maior arrecadação do Estado está só no consumo. Então, quanto mais você aumenta o poder de consumo da classe trabalhadora, mais você aumenta a arrecadação do Estado, não é? Porque o imposto sobre o consumo é mais alto. E não só, faz reaquecer a economia. A economia vai se reaquecendo. E o que está se fazendo hoje? Né? Tentando se miserabilizar a classe trabalhadora para poder fazer superávit primário para banco. Né? Que não foi uma dívida criada pela classe trabalhadora, foi uma dívida criada pelo próprio Estado, né? Para favorecer os bancos. E Getúlio Vargas vai começar a sofrer pressão de todos os lados. Né? E a classe trabalhadora, como sempre, ela não sabe o que acontece até acontecer. Né? Que é o caso agora da eleição. Né? O capitão vai resolver, mas a gente não tem um conceito de definição que defende a direita, a esquerda, etc, etc. Só vai ver daqui a 30 anos ou daqui a 10, 15 anos quando tentar se aposentar e não conseguir. Né? Ou só vai ver daqui a 6 meses quando sair da empresa e não receber nada de rescisão de contrato. Você vai perceber quando o preço do salário for diminuindo. Não é porque quanto mais desempregado, né, o preço do salário cai. Isso é desde a Revolução Industrial. Né? Quando criaram esse sistema de plantations, de cercamentos, né, e expulsaram a população agrícola para Londres, para Manchester, né? Aquele excesso de mão de obra, o preço do salário cai. Né? E é o que hoje acontece no Brasil e continua caindo. Por quê? Não há uma medida para desenvolvimento econômico. Tá? E aí Getúlio Vargas vai se sentir pressionado. O crime da Rua Toneleiros, e aí lembrei, Carlos Lacerda, né? O crime da Rua Toneleiros vai atribuir a morte de um coronel ligado a Getúlio Vargas. Né? E a pressão vai ser forte demais, né? E no dia 24 de agosto, né? dia 28 de agosto de 1954, ele se suicida no Palácio do Rio de Janeiro, tá? Que era a sede do governo federal, e deixa a carta de testamento sair para a vida para entrar para a história. Porque muitos dizem que ele iria ser deposto no dia seguinte. Tá? Então ele se suicida e retarda o golpe militar, né, que iria acontecer naquele momento por 10 anos, né, que não conseguiríamos segurar com Jean Goulart, né, em 1964, porque novamente um governo que vai fazer, né, tentar fazer alguma coisa pela classe trabalhadora cai. Né? Toda vez eles aventam a cadela do fascismo, como diria Bertolt Brecht. Né? Foi assim, Getúlio Vargas utilizou em 1937 o Plano Cohen, né? Em 64, né? A ameaça comunista, né? Os petralhas, que são comunistas, né? Para se ter ideia, se perguntar o que é comunista, o PT nunca foi comunista e nunca chegou perto do Partido Comunista, de um comunismo. O PT é um partido social-democrata, né? Mas comunista jamais. Nunca houve comunismo no Brasil. Eu afirmo, na visão de Marx, não houve comunismo no mundo, né? Há tentativas, né? Talvez tivesse tido um comunismo mais eficiente se Lenin não tivesse morrido, se Trotsky tivesse assumido depois da morte de Lenin, mas a gente não pode trabalhar na história sobre especulações. Né? O que Stalin fez, né? Não é um comunismo marxista, né? Mas ali há méritos da economia planificada, né? E principalmente um mérito maior, Stalin, que venceu a Segunda Guerra Mundial. Enquanto o Brasil, lembra que eu falei na gravação anterior, o Brasil perdeu 600 soldados, a União Soviética perdeu 20 milhões. Né? Um número bem acima do Holocausto Judeu, bem acima de somado todos os outros estados. Né? E muitos canais colocam o dia D como dia principal, não.
Dia D foi em 44, 43 já tinha havido as duas batalhas, né? E principalmente a de Stalingrado, que começa a empurrar o exército fascista para a Alemanha, né? E quando em 44 os aliados entram, Stalin já está batendo na porta de Berlim, tá? Então, quem gostou, deixa o like, né? O governo Getúlio Vargas, ele é marcado por quê? Tá? Por períodos conturbados, não é? Mas, né, o que pode se deixar de legado, Getúlio Vargas deixou de legado. Primeiro, né, as leis trabalhistas, a criação do Ministério da Educação, a criação do Ministério da Educação e Saúde, não é? A criação do Ministério da Indústria e Comércio, né? A mudança de matriz econômica do país, que passa a ser industrial, né? A Petrobras, a CSN, né? O direito do funcionário, de um ser humano trabalhar 8 horas, de ter repouso remunerado, né, de ter aposentadoria, né, mas por outro lado também, né, Getúlio Vargas tem a questão da ditadura, né, das perseguições, né, das prisões, como Prestes, que fica preso da ditadura Vargas, né, e isso não vai ser muito diferente, né, da ditadura militar de 1964. Um fato muito curioso é que Getúlio Vargas, quando ele faz, lá na live passada eu esqueci de citar, quando ele constitui ele cria o colégio eleitoral que surge a Constituição de 34, né? Passa de um governo provisório de 30 a 34 para um governo constitucional de 30 a 37 e depois uma ditadura de 37 a 45. Ele faz uma jogada que ele afasta, né, por décadas os paulistas do poder, né? Dos anos 30 para cá, somente em 1994, Fernando Henrique é o primeiro paulista a assumir o governo, né, federal. E deu no que deu, né? O governo mais vendilhão da história do país, que mais deu prejuízo, e não sou eu que digo, está num livro Privataria Tucana, que é baseado em documentos de cartórios, tá? Registrados. Quem não leu, é bom ler, né? Porque as pessoas, o PT quebrou o país. Não. Eu um dia vou dar 3 dicas para vocês, né? Para descobrir quem que realmente quebrou. É só digitar no Google que a gente descobre. Ok, pessoal? Então essa parte, segunda parte do governo Getúlio Vargas, não é? Que deixa legados bons, legados ruins, mas eu me arrisco a dizer que são mais legados bons do que ruins, né? Com exceção ditadura, porque ditadura nem de esquerda nem de direita são boas, tá? Eu penso que um governo mais justo é um governo democrático, que também não vivemos hoje, né? Cansei de afirmar nas minhas lives que hoje vivemos um governo, uma ditadura burguesa imperceptível, tá? Onde o poder judiciário, político, não é? Judiciário, político, tanto executivo como parlamentar, é burguês e trabalha em torno da burguesia, ok? Um abraço.